Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Desbloqueando Salesforce, um podcast onde a gente conversa sobre como desbloquear todo o potencial do Salesforce aí na tua empresa. E essa daqui é a parte 2 do assunto que a gente trouxe sobre o passo a passo definitivo para eliminar a duplicidade de clientes aí no teu Salesforce. Se não me conhece, sou Rafael Dalla, estou aqui com o nosso expert em Salesforce, Ariel Dornelles. E aí, Ariel, belezinha? E aí, Dalla, beleza? E contigo? Tudo certinho, bora lá então. Lembrando, antes disso, esse podcast aqui ele é idealizado pela SR Consulting, a maior consultoria em Salesforce do sul do Brasil e também a mais indicada pela própria Salesforce. Então, se tu quiser desbloquear todo o potencial do Salesforce aí na tua empresa, é só entrar em contato com a gente. E a gente vai ter o maior prazer em te atender e desbloquear todo o potencial do Salesforce para ti. Vamos partir então para seguir esse podcast nessa parte 2 aqui sobre esse assunto. Cara, para o próximo passo, então, qual é o próximo passo que a gente vai começar esse podcast aqui? Show! Então, que nem eu tava, só recapitulando. Então, depois, que a gente define essas regras, o chaveamento, das informações ali para as duplicidades, a gente tem que, o que a gente faz com essas duplicidades, como que a gente merge elas, digamos, da melhor forma, como é que a gente consolida essas informações. A partir da estratégia ali então, utilizando o conceito de Golden Record, a gente consegue, primeiro, definir tem algumas etapas ali que são, não vou dizer uma receita de bolo, mas são questões sugeridas ali pra gente conceitualmente seguir, tá? Mas que nem eu falei, tem cenários específicos, depende do caso do cliente, Por exemplo, essa questão, o exemplo que a gente trouxe dos estados ali, das cidades, estados diferentes, então de consolidar essas informações e tudo mais. Mas então a gente tem um dos pontos ali do Golden Record é definir a regra de priorização, qual fonte de dados é mais importante. Uhum. Então digamos que aqui a gente está falando num cenário onde é o CRM, mas poderia ser CRM mais outro canal. Então eu preciso unificar eles, Uhum. Qual fonte é mais confiável? CRM ou outro canal? Entende? Então, dá esses pesos. Isso seria importante. Então, num caso de desempate, vamos dizer assim, o nome. Ou não, data de nascimento. A data de nascimento no CRM é uma e no outro canal é outra. Qual que eu uso? Não vai ter duas datas de nascimento, Sim, vai ser uma só. Então, vai ser uma só. E aí, qual fonte de dados é mais confiável? É mais confiável. Então, esse é um ponto ali pra gente usar. Critérios de desempate. Também fazer essa questão de normalização do dado é importante, a gente ter essas padronizações, Nome, telefone, e-mail, endereço e tudo mais, que eu já mencionei. Sim. Então tem esses casos ali onde é importante eu ter vários endereços, isso é pertinente para o negócio, eu posso ter vários telefones, vários e-mails e por aí vai. Um próximo passo é, propriamente dito, a fusão, o merge dos dados, tá? É importante a gente ter um algoritmo, isso automatizado. Isso é o próximo passo dentro do 2? Dentro do 2. Dentro do 2. Seria o 2 ponto alguma coisa. É executar a própria unificação, o merge. Uhum. E aí, nesse ponto, eu vou falar ele brevemente porque eu vou aprofundar mais no passo 3, tá? Beleza. Mas ali, quando a gente fala das etapas da questão do Golden Record, é a gente meio que escrever esse algoritmo. Uhum. Entenda como escrever o algoritmo de unificação e não propriamente executá-lo, tá? Uhum. Então a gente vai automatizar. Uma etapa disso, da definição do Golden Record, é automatizar, fazer um script, porque dificilmente vai ter um cenário onde tu vai, de fato, fazer esse merge manualmente. Tá? Uhum. Assim, numa versão muito incipiente do teu CRM, que tu tenha 30 clientes, 100 clientes. Sim, uma coisa bem, bem pequena. Então, é importante já começar a scriptar isso, automatizar isso. Por fim, na questão ainda do Golden Record, é garantir a rastreabilidade. O que isso quer dizer? Eu saber, por exemplo, depois, vamos pensar assim, eu tenho os 8 registros do Rafael Dalla. Eu vou transformar esses 8 registros em um único registro Golden Record do Rafael Dalla. E aí eu preciso entender, rastrear, ter essa rastreabilidade no Golden Record de saber quais registros originaram esse Golden Record do Rafael Dalla. Então eu ter esse link para fins de rastreabilidade para eu, inclusive não só o link com o dado, mas o link também do algoritmo da chave que detectou a duplicidade. Isso é bem importante também. Entendi. Show. Então, assim, é importante porque a gente não precisou usar nos projetos. Mas é importante ter. Sim. Porque caso precise. Graças que não precisou usar. Sim. Mas
se precisasse, né? Então, assim, duplicou errado. Por quê? Né? Entender ali e a gente consegue. E até para fins de auditoria dos testes, ele foi muito útil. Então, a gente não usou em produção, mas usou antes. Então, assim, beleza, do meu algoritmo de deduplicação, quais foram deduplicados pela chave tal? Quais foram pela chave tal? E aí, para compor esse Golden Record, quais os registros foram utilizados? Então, a gente consegue fazer esse drill down, assim, sabe? Entrar, aprofundar nesse nível de detalhe. Então, ele é muito importante para esses fins de auditoria e rastreabilidade. Tá? A gente, né, finalizando essas etapas ali do Golden Record, a gente vai daí para a etapa de execução, passo 3, que daí é automatizar e executar mesmo, né? Executar o algoritmo de merge, tá? Assim, eu até anotei aqui porque a gente tem 2 possibilidades, tem mais, mas assim, de forma bem abrangente e resumida, a gente conseguiria 2 formatos de execução do merge, tá? Que foram aplicados em projetos dos nossos clientes. Um é 100% dentro do Salesforce e outro é um híbrido ali, tá? Com o algoritmo de identificação de duplicidades e Golden Record ficar de forma externa ao CRM, tá? Então, vou trazer um primeiro cenário. O primeiro cenário que é 100% dentro do Salesforce. Dentro do Salesforce, a gente cria os algoritmos, as regras de identificação de duplicidade. A gente roda esse algoritmo e a gente roda o script de merge, todo 100% dentro do Salesforce. E a outra alternativa é fazer, então, um formato híbrido, que é, por exemplo, eu integrar ao Salesforce, eu buscar a base de dados do Salesforce para um algoritmo externo, eu rodar a identificação, o algoritmo de identificação de duplicidades, definir o Golden Record e devolver essas informações para o Salesforce para que o Salesforce faça o merge. Tá? Esses 2 formatos de deduplicação, de unificação, a gente fez já em projetos de clientes nossos. Quando que a gente sugere, quando que faz sentido, né, cada um dos 2? E eu vou trazer nesses cenários, a gente foi para um caminho 100% dentro do CRM, quando a base de dados não é tão expressiva e o tempo de execução do script não foi um ofensor. Tá? Então, inclusive, por exemplo, o cenário em que a gente fez fora foi no caso da Portobello. Sim. O da Portobello tinha o desafio da gente fazer o script todo deploy, de reestruturação de arquitetura, vários scripts, tinha várias demandas junto, além do merge, não era só o merge. Sim. A gente tinha que fazer isso tudo dentro de um final de semana. Eu me lembro que era 72 horas. 72 horas, mais ou menos, exatamente. Então, e aí tava estourando, assim, fazendo tudo, né? Então tinha que fazer várias etapas ali de deploy e tudo mais. E aí quando a gente fez o primeiro ensaio 100% dentro do Salesforce, não ia ser factível fazer dentro do final de semana. Aí a gente desacoplando isso do Salesforce, a gente conseguiu inclusive fasear o deploy. Entende? Porque daí o script, como era uma estrutura nova que o CRM não conhece, todo o script, o algoritmo de identificação de duplicidades, que era o maior ofensor desse tempo, ele poderia ser feito a hora que a gente quisesse. Com algumas ressalvas, né? Porque eu precisava ter a base mais atualizada do CRM. Então eu precisava pegar um corte. Então, sim, tipo assim, aqui travou. Faz exato. Esse processo e aqui reabriu de novo o CRM. E assim, mesmo se eu não pegasse a visão mais atualizada, 100% atualizada, depois eu fazia o delta disso, sabe? Eu processava o merge para a probabilidade de ter uma conta duplicada sei lá, em uma semana uma fatia pequena, sabe? Então, perto tranquilo. De Exato. Toda a duplicação de clientes que já existia. De décadas, anos de base, sabe? Então, esse foi o caminho. A gente fazer... Porque daí eu consigo fragmentar e eu consigo ter um poder computacional maior, porque eu consigo escalar, né? Eu posso subir... Foi um microserviço, a gente sobe um script, bota numa AWS e eu boto vários núcleos ali processando e eu posso, inclusive, paralelizar e acelerar isso. Sim. Né? O que não foi nem necessário. Não foi necessário, mas poderia. E aí, a partir disso, o algoritmo identificando as duplicidades e identificando o Golden Record, aí ele integra com o Salesforce, via Bulk API, ali as APIs da Salesforce,
e ele começa a atualizar em massa os registros das contas. Mas ele não faz o merge. Ele atualiza num formato de... Vamos pensar assim. Eu tô com o Salesforce aqui, tá? Eu tenho 8 registros do Dala aqui. O algoritmo de deduplicação tá aqui. Eu puxei a minha base de dados para cá. Jogou pro algoritmo. Joguei pro algoritmo. Aqui eu tenho os 8 registros do Dala também. Eu tenho 8 aqui e 8 aqui. Aí ele vai identificar e ele vai agora... Aqui agora eu tenho 9 registros. Opa! Como assim? Ele criou um com aqueles parâmetros. Exato. Pô, a deduplicação que aumenta o número de contas. Mas é isso. Criou, eu tenho 9 registros do Dala agora. Agora eu vou devolver para o Salesforce. E aí eu devolvo para Salesforce e aí eu mando 9 agora. Então eu vou atualizar os 8. Nesses 8 que eu atualizei, eu coloquei a referência para o Golden Record. Então assim, eu tô criando... O nono é o Golden Record. É a junção dos 8. Entendi. É o nono. Então eu mandei o nono pro Salesforce. E aí eu atualizei os 8 dizendo que, ó, o Golden Record é esse aqui. E aí depois você faz o merge dentro do Salesforce. Daí, exato. Exato. Pegou certinho a linha de raciocínio. Sim. Por que que ele só não deleta lá no Salesforce os 8 e não mantém o nono só? Porque daí no Salesforce eu tenho uma questão de hierarquia entre os objetos. O account é o pai de muitos objetos. Então, esses 8... que estão aqui no CRM, primeiro, o Rafael Dalla, ele tem uma oportunidade vinculada. O segundo tem um caso. O terceiro tem outra oportunidade. Sim, ou tem outro, tem um orçamento, saque, tem um contrato, tem outros registros vinculados. Se eu deletar aqueles caras, eu perdi tudo. Perdi tudo. E ali é catastrófico. Sim, entendi. Catastrófico. Tu perde a visão 360. Exato. Tu vai ter uma visão de um só daí. Só o nono migra um e acabou. Ficou aquele lá e... Exato. Continua. E assim, e por que não fazer os merges todos no algoritmo? Porque daí eu preciso importar toda a base de dados não tem necessidade. Eu entendi. Porque... Eu vou ter que migrar todas as... tarefa. A gente não falou de tarefa. Se eu tenho atividades... Cara, pensa assim, ó, o Rafael Dalla tá há 5 anos na base da Porto Belo. Quantas tarefas eu já tenho acumuladas lá? Sim. Entendeu? Então... E assim, fora a questão de... Eu vou ter que importar toda a base de dados do Salesforce pro meu algoritmo, que daí é custo. Eu vou ter que estar provisionando banco de dados, infraestrutura para armazenar, tudo isso. Fora que eu vou ter uma complexidade gigante de entender a modelagem do Salesforce. Não que a gente, SR, não entenda, a gente pode fazer. Sim, mas é que é um trabalho desnecessário, na verdade. Eu já vou chegar, até porque, assim, pelo fato da gente entender muito bem o Salesforce, fez com que a gente optasse por essa opção, porque dentro do Salesforce eu tenho uma classe database dentro do Apex que ela faz o merge de contas para mim. E ela já faz o reparent, que a gente chama. O que é o reparent? Eu tenho um account do Rafael Dalla e eu tenho uma oportunidade, um contrato, várias tarefas e tudo mais. O parent é o account do Rafael Dalla com o ID 123. Só que eu tenho 8 Rafael Dallas. Então eu vou ter o account com o ID 123, 456, 789, né? Por aí vai. O reparent eu vou pegar os 8 pais Rafael Dalla, vou transformar num nono, que é o Rafael Dalla, com o ID ABC. Totalmente diferente. E eu vou pegar todos esses filhos que estão sendo mergeados abaixo e eu vou mudar o relacionamento deles para ir para esse nono. Sim. Então o ID deles vai mudar para o ABC. Então todos vão mudar para ABC. Sim. Isso é o reparent que o script da Salesforce já faz. Pronto e me garante já que está funcional. Sim. Entendeu? Então, toda a complexidade de ter que escrever um script customizado, de ter que importar toda essa base para o meu algoritmo, para eu fazer todo esse reparent e atualizar, ao invés de 1 milhão de registros, que era a base de account, eu vou ter que atualizar dezenas, talvez centenas de milhões, porque eu tô falando de atividades, claro. leads, eu tô falando de muitas porque coisas. cada account ali tem 8 Rafaels Dallas. 8 Rafaéis Dallas lá. Desses 8, digamos que eu tenho um histórico aí, 2 históricos em cada um. A gente tá falando de 16. Então eu não tô mais importando 8. Agora eu tô importando 8 mais 16, na verdade, né? Sim. Porque são as 8 pessoas mais os 16 históricos de cada um. Então a gente já foi pra 24. Em uma pessoa só, né? Então eu multipliquei 8 para 24. É exponencial. Exatamente. E daí dá pra tu pegar só essa fatia, só a person ali
vou trazer a pessoa para cá, gero esse nono, e depois eu jogo de volta para o Salesforce, e o Salesforce traz toda a bagagem das 8 para uma só. Exatamente. Eu entendi bem o processo ali desse... Não, realmente, e exige muito menos, né? Exige muito menos de processamento de tudo ali. Cara, e mesmo usando esse algoritmo pronto, se eu te mostrasse o algoritmo que a gente implementou para fazer o merge, porque tem muita coisa que tem que ser preparada para chamar o método de merge da Salesforce. Aquele algoritmo por si só já é extremamente complexo. É muito, muito complexo. É tipo assim, é uma classe só, ou se eu for seguir boas práticas de programação, eu posso segregar e tudo mais, mas é um batch. No final das contas, é um batch. Que é tão complexo de fazer que ele leva... esse batch, para ser concluído 100%, ele leva uns 2 meses. De codificação hard ali. Então, imagina se eu não usasse esse método e eu abstraísse, não é abstraísse, eu assumisse a responsabilidade de criar todo o reparent. Cara, é um script animal, assim. É um script, não consigo nem imaginar como é que ficaria essa classe. Então, foi uma estratégia extremamente assertiva nesse caso. Então, casos onde eu tenho uma volumetria de dados mais simples, a complexidade de merge é um pouco menor, eu também não tinha essa questão de business person, entendeu? Era só business. Sim. Fez com que a gente optasse ir para 100% Salesforce, nesse caso mais simples. E aí ele leva um tempinho, mas também nada demais, porque a base é menor, até leva menos tempo do que levava o da Porto Belo, entendeu? Então tá tranquilo. Só que daí, nesse caso da Porto Belo, que eu já tenho B2C junto, é um volume maior. Eu tô falando, na época era mais de 1 milhão de registros. Né? Sim, de account. E tem um tempo, um período crítico ali que, cara, esse tempo aqui a gente aguenta. Né? Ficar com o CRM travado aqui, até aqui. Isso daqui a gente aguenta. Exato. Então tu vai ter que achar um jeito de de chegar nesse formato. Se ele dissesse, eu tenho 1 mês para travar o meu CRM aqui, daí é outros 500, né? Talvez vocês ainda optassem por fazer mais rápido. E nenhum dos dois tem 1 mês para travar o CRM. Sim. E nenhuma empresa vai ter. Não, claro. Mas eu entendi o teu ponto. Sim, eu entendi. É metaforicamente falando. Exato. Mas é esse o ponto. E assim, daí nesse outro caso, então, um volume maior, mais desafio de cronologia ali, né? De tempo mesmo, de cronograma, pra gente fazer o deploy, fazer todos os scripts. Aí a gente faz desacoplado, eu consigo, né? Que nem eu falei, fragmentar o deploy. Então, o algoritmo vai fazer um import, que a gente fala. O algoritmo importa os accounts do Salesforce. Eu posso fazer antes do deploy. Fiz o import, beleza. Agora o algoritmo faz a identificação de duplicidades. Eu não preciso fazer deploy ainda, o CRM está funcionando. Tá? Agora eu defini o Golden Record. Agora eu atualizo no Salesforce para mapear o Golden Record. O CRM está funcionando, não parou em nenhum momento. Sim, entendi. Aí, beleza, o Golden Record já está. Daí o que a gente casou muito bem no projeto? Foi o menor tempo possível entre algoritmo terminou o Golden Record para fazer o merge. Menor tempo possível. Aí sim, entendeu? Então eu poderia subir a base, tá tudo tranquilo. O algoritmo terminou o merge, galera. Agora estancou CRM, correria total e vamos fazer acontecer. E agora é a virada. Daí vira. Daí já o próximo passo é o planejamento, né, da unificação, que é exatamente isso que eu estava te falando. Então, por exemplo, no cenário onde é 100% Salesforce, talvez fique um pouco mais simples. Mas nesse cenário mais complexo, então, vamos planejar, beleza. De quando vai ser o corte da base. Então, por exemplo, quando que o algoritmo vai importar os dados para rodar a identificação, né? E isso tudo a gente fez muitas vezes no cenário de teste para eu saber. E num cenário mais próximo possível de produção, que nem eu falei na full copy, porque daí eu vou saber o tempo meio que exato que cada etapa roda. Então, para eu importar o 1 milhão de accounts do Salesforce para o meu algoritmo é 3 horas, beleza. Para eu processar e identificar ali as duplicidades é mais 5 horas. Para eu definir o Golden Record é mais 3 horas. Para eu atualizar o Golden Record no Salesforce, mais 4 horas. E aí eu vou tendo a minha cronologia. E aí a gente fez um roadmap de deploy do projeto, tá? Cada etapa, a gente está planejando começar na sexta-feira, 10 da noite.
quando a última loja fecha. Beleza, sexta-feira, 10 da noite. Daí, tipo, por exemplo, por isso que é importante entender o contexto do cliente. A gente começou a rodar o algoritmo de migração antes da última loja fechar. Porque as últimas lojas que fechavam, elas pegavam o fuso diferente, né? Sim. Que tem no Brasil ali fuso diferente ainda. Então, a probabilidade era ínfima de entrar uma duplicidade naquele momento. Então, a gente assumiu esse risco para ganhar mais 2 horas ali de script. Começamos a rodar a importação, identificação de duplicidades, daí rodou na sequência. Quando a última loja fechou, já estava rodando duplicidade. Depois, ele definiu o Golden Record e atualizou o Golden Record para dentro do Salesforce. Depois que atualizou o Golden Record para dentro do Salesforce, e aí enquanto ele estava fazendo isso, em paralelo a isso, por isso que é importante o planejamento, a gente já começou o deploy dos metadados no Salesforce. No que fechou a última loja, e o algoritmo de identificação de duplicidade ainda estava rodando, o Salesforce já começou a fazer o deploy dos metadados, porque eu precisei subir uma arquitetura nova, né? Então o deploy já estava rodando e tal, para que daí quando o deploy da Salesforce fosse concluído e o algoritmo de Golden Record concluísse de atualizar no Salesforce, eles afunilavam e aí eu ia pro merge. Entendi. Daí a gente rodou o script de merge ali dentro da Salesforce para começar a validar, começar a de fato eliminar as duplicidades, manter o Golden Record e fazer o reparent. Que era daí que já ajustar todo, Exato. Trazer o histórico todo para um só. Exato. E aí, depois disso, era seguir o plano de deploy, a gente começar a fazer porque a gente tem o deploy, que é automático, via DevOps, que a gente faz, que era até um episódio a gente fez, né, sobre DevOps. Sim. A gente fez a pipeline, fizemos o deploy ali via DevOps. Tem algumas etapas que eram configurações manuais, então a gente faz algumas configurações. E depois era basicamente começar a validar, sabe? Fazer os cenários ali de regressão, validação, ver como é que tá a visibilidade de contas. Porque é um ponto que eu até ventilei, mas até podemos aprofundar, que foi um ponto muito determinante no projeto. Nos 3 projetos que a gente está fazendo ali de unificação, isso é um mandatório, que é a visibilidade das contas. Então, beleza, eu tenho 8 registros do Rafael Dalla. No momento que eu unificar eles, quem vai poder visualizar qual informação e quem vai poder editar esses dados também. Então, isso tudo tem que ser muito bem mapeado com a área de negócio, com o cliente ali, e a gente entende. Nesse caso do cenário mais desafiador ali que a gente estava falando da Porto Belo, a gente tá falando de unidades, né, redes de atendimento, então lojas próprias e franquias, e que elas, em hipótese alguma, podem visualizar o cliente visualizar. Ele até pode, porque eu tenho um conceito, porque como ele está espalhado... Para não duplicar o dado... ele pode visualizar. O Rafael Dalla, por exemplo, que estava nos 8 registros para 8 lojas diferentes, então tu tinha lá aqui na loja Danilo, Florianópolis, Balneário, Vila Olímpia, por aí vai. Sim. Né? Em todos eles, tu tem um relacionamento com a Porto Belo e com uma loja específica. Então, todos podem visualizar o teu registro. Mas eu não posso ter acesso ao orçamento que foi feito a outra loja. Sim. Tem informações sensíveis, entendeu? Claro. Então, dados da venda que tu fez para outra loja, quanto que foi feito na outra, com quem é que te vendeu, esse tipo de coisa, tem coisas que não dá para exibir. Sim. Então, isso foi todo um trabalho de configurar essas regras de visibilidade. Então, por exemplo, quando eu fiz o merge do Rafael Dalla, eu tenho que dizer, olha, a conta Rafael Dalla vai estar visível para essas 8 lojas, mas para quem não tem relacionamento contigo, não vai estar visível. Agora, mas e se tu quiser começar um novo relacionamento com uma nova loja? O fluxo de nova venda está prevendo isso. Show. Entendeu? No assessment, a gente faz isso, mas o que a gente entendeu no diagnóstico e entendeu o fluxo do cliente? Quando o Dalla já tem relacionamento com 8 lojas da Porto Belo, essas 8 lojas vão conseguir visualizar o teu cadastro e se relacionar contigo. Quando uma nova unidade a base de dados ela não está aberta, entendeu? Então eles não vão lá, deixa eu ver todas as contas da rede Porto Belo. Não tem todos os clientes da Porto Belo. A loja não vai conseguir ver, só a matriz. A matriz consegue ver, porque, né, importante. Claro.
Agora, a loja não vai poder ver, porque ela não tem relacionamento com o Rafael Dalla e eu não consigo listar. Ela só consegue ver a carteira dela, Sim. tá? Então isso é para evitar aquela questão de canibalismo ali entre as unidades. Entre o comercial. Ficar roubando o cliente de outro e tal, beleza. Mas e se o Dalla tá na minha frente? Tá na minha loja, pela primeira vez? Tu foi agora para Espírito Santo e quer, né, tem um novo projeto, primeira vez que tu tá indo lá. Tu achou uma Porto Belo lá. Aí o fluxo de nova venda vai identificar. Entendeu? Eu vou colocar, eu vou lá no iniciar um novo relacionamento dentro do fluxo de nova venda, vou colocar o teu CPF e aí ele vai puxar, vai ver que tu tá na base e aí ele vai por debaixo dos panos vincular, te dar acesso à loja de Espírito Santo ao teu registro. Entendi. E aí a partir disso tu vai conseguir fazer um orçamento. Entendi. Sim, não duplica o cliente. Tu Não. começa um novo relacionamento com o mesmo Exato. cliente. E aí eu mudo um gatilho para que aquela loja comece a ver o teu registro. Entendi. E aí ele não vai ver as oportunidades que tu teve. Sim, o Em que São tu Paulo, orçou, Santa o que tu Catarina. fez, qual foi o preço que tu teve naquela Isso. loja. Não. Qual as condições, desconto, Sim, etc. sim. Não vai ver nada. Entendi. Só vai ver assim, ó. Tu fez um pedido na data tal para a loja tal. Aham. É isso. Não vê mais nada. Entendi. Então, por quê? Porque é importante tu ver o relacionamento 360 também, né? Claro, claro. Ah, beleza. Que legal o seu Rafael Dalla, né? Que O senhor você visitou Exato. nossa loja lá. Então você já tem um relacionamento longo com a gente aqui, né? Lá em Santa Catarina, no Rio de Janeiro, não sei o que, São Paulo. E agora tá aqui com a gente no Espírito Santo. Sim. Não, mas é interessante, é bom. Entende? É bom porque, cara, é um problema complexo, mas que é muito atual, na verdade, né? Sim. A quantidade de franquias e parceiros de lojas que tem aí pelo Brasil afora, se tu for parar pra pensar, Sim. essa questão dessa organização de atendimento em relação ao time comercial ali de várias lojas, com dados que precisam ser vistos, mas também entender que existem dados sensíveis ali de sigilo para também manter a saúde, né, empresarial da empresa como um todo, né? Para eu não também ficar sacaneando o Ariel. Não, eu consigo um desconto maior para ti aqui, né? E é um negócio que é mais complexo, assim. Exato. É interessante. E os próximos passos, Ariel? Ou ainda tem alguma etapa dentro desse... Não, daí esse parênteses aí, então, ele é a nível de execução do projeto, né? Que eu comentei, e ele vai garantir, né, a saúde aí da tua rede, né? Então, Sim. com certeza, para qual dado vai ser visível para quem e tudo mais. E mostra também que tem esse poder, dentro da Salesforce, a gente conseguindo entender o Salesforce, a gente consegue explorar muito o potencial, assim. Tem, tanto que essa parte de compartilhamento ali, quando bota o CPF do Dalla e abre o registro do Rafael para outra loja, Sim. isso tudo é automatizado e scriptado via Apex. Entendeu? Então a gente consegue ter um poder bem legal ali de programação mesmo e tornar isso dinâmico. Ninguém precisa ir lá, agora abrir um ticket para abrir o registro do Rafael Dalla para a loja de Espírito Santo. Não existe, é tudo totalmente integrado, automatizado. Entendi, show. Mas voltando, daí, né, questão do planejamento da unificação. Esse era o passo que a gente tava no 4 de 6. Isso, sim. Vambora. Não, mas tá bom. Cara, então, na verdade até tem algumas coisas que eu tô com a minha colinha aqui da nossa documentação. E assim, algumas coisas a gente já ventilou, né? Essencial pra gente ter uma boa unificação. Utilização de uma sandbox full copy. Foi aquele exemplo, né, o que eu comentei antes. Fazer os ensaios de deploy e merge pra gente ter os indicadores, né? Quanto tempo vai levar. A gente conseguir antever os imprevistos ali, coisas não mapeadas no fluxo, porque esse projeto, por mais bem sucedido que foi, teve inúmeros bugs a nível de teste. Sim. E inclusive, um dos motivos de ter sido um sucesso foi que a homologação teve um monte de bug. Claro. Às vezes as pessoas acabam tendo uma visão, o projeto tá cheio de bug. Mas, cara, que bom, né? Que na homologação tá cheio de bug, porque é bug que não tá indo pra prod. Claro, exatamente. Então, Não a gente... Cara, testes regressivos, a gente fez, se eu não me engano, umas 2 a 3 sprints só de testes. Isso levou 1 mês e meio, mais ou menos, assim, de teste em homologação. E testes, assim,
de fato, varrendo as principais... Não, óbvio que 100% das funcionalidades é difícil de testar, porque Sim, sempre uma org de 4, 5 anos, de um monte de implementação, é muito difícil. Mas a gente testou muito os principais cenários, os principais fluxos do sistema. E estressamos bastante esses testes ali, achamos bastante bugs e corrigimos eles. Isso foi muito importante envolver todas as áreas, sabe? Não foi um projeto de TI, não foi um projeto de CRM, de negócio, foi da empresa toda, sabe? Então, envolveu todas as áreas. Cada área tinha uma parte de atuação. Então, por exemplo, o financeiro acessava o CRM para um determinado fluxo, vendas para outro, marketing para outros, atendimento para outro. Então, todos validando os seus próprios fluxos ali foi muito importante. A cobertura de testes foi essencial. A gente aumentou muito a cobertura de testes, estava baixo. A gente, todo código que a gente mexia e que tinha um percentual baixo de código, a gente incrementava essa cobertura de teste unitário, né? O freezing dos ambientes de desenvolvimento foi essencial, porque a gente chegou num momento onde a gente estava tentando rodar o projeto em paralelo. Então, por exemplo, a unificação estava rodando e outros times estavam implementando suas melhorias. Só que como esse projeto ele é core, ele mexe em toda a estrutura de account. Em algum momento a gente olhou assim, aí a gente, SR como consultoria, eu estava bem envolvido nesse projeto, a gente meio que bateu o pé assim, sabe? Cara, daqui pra diante não dá pra continuar, vai ter que ter o freezing. Não adiciona mais. Tem que congelar. Foi uma decisão difícil, mas que foi extremamente acertada. Porque quando a gente corrigia, por exemplo, quando eu tenho o desenvolvimento paralelo, eu tenho que mergear esses desenvolvimentos em algum momento. Como o meu projeto é grande, ele vai demorar mais para subir. Então, esse aqui subiu antes. Subiu. Agora eu tenho que mergear aqui. Aí eu mergeio aqui, eu tenho que mudar e adaptar toda essa demanda para a nova estrutura que eu estou criando. Então, eu incremento o escopo no meu projeto. E eu gasto mais tempo. E eu tenho que criar mais testes. E eu tenho que validar. E aí a gente tem que fazer todo o teste de regressão de novo. Então, ficou inviável. No momento a gente falou assim... Cria uma nova versão de tudo. Para tudo. E aí o time de desenvolvimento parou de desenvolver por não lembro quanto tempo exatamente, mas parou de entrar novas versões, que a gente chegou no momento agora, temos que homologar, congela os ambientes, não dá mais. E o time de desenvolvimento era de vocês ou era da empresa? Era nosso, era 100% SR, Bom, 100% SR. Acaba sendo um pouco mais fácil, eu acho. Só que o desenvolvimento paralelo era do cliente. Entendi. Entendeu? É, o paralelo que eu queria saber. Ah, tá. É do paralelo. Não, beleza. Porque, querendo ou não, cara, é que vocês já têm um entrosamento como SR, né? Aí se entra um terceiro time ali, e versionando e colocando mais coisas para dentro do código, daí realmente se instaura uma crise, dependendo do... Sim. Porque toda vez, vamos ter que repetir então tudo de novo. Então, agora entrou uma nova versão. Não, então vamos ter que repetir tudo de novo. Sim. Realmente era E o cliente, como é que reagiu quando vocês pediram? Cara, a gente vai ter que travar. Eu por curiosidade agora essas perguntas. Não, de início foi negativa a reação, no sentido de que não dá pra parar, não tem como e tal, mas o que acontecia? Tanto que, na verdade, não foi a gente que conseguiu abater o pé e conseguiu. Foi a gente mostrando as evidências do que estava acontecendo. O projeto estava em vias de ficar pronto. Aí o que acontecia? A gente, na reunião, a gente tinha as deles, reuniões semanais de checkpoint de projeto e tudo mais. A gente trazia, o nosso desenvolvimento está pronto, o teste está ok, porém entrou a feature nova. O que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que fazer... Aí vai entrar um escopo novo, que é mergear essa feature. A gente vai ter que adaptar, porque ela está olhando uma estrutura que não existe mais. Então eu vou ter que reescrever essa funcionalidade que ele fez. Entendi. Então eu mostrei o retrabalho que a gente estava tendo. Claro. Eles estão escrevendo numa versão A que não tem como não vai existir mais. Ela não vai existir. Então eles escreveram toda uma nova funcionalidade para rodar, subiu, para eu ter que reescrever ela, testar ela, se eu não quebrei uma lógica que foi outro time que implementou, outro time que analisou. Sim, outro padrão de linguagem, usuário que demandou. Então a gente tem que entender tudo aquilo, transcrever para nossa estrutura, testar, validar e depois revalidar todo o nosso projeto. Que é um navio cargueiro, assim, gigantesco. Sim. É um projeto gigante. O deploy desse projeto foi de 700 artefatos.
Artefatos que a gente fala são metadados que vão ser deployados. Campo, objeto, classe de teste, componente de front-end e por aí vai. Somando tudo isso, deu uns 700 artefatos, mais ou menos, esse projeto. Então, complexo. Sim, eu me lembro no evento da SR que o diretor da Portobello lá disse ou dava certo ou ele ia ter que passar o currículo dele para outra empresa. Inclusive ele mostrou, não sei se tu viu, na apresentação tinha assim, no plano de deploy, tava as etapas e aí no final, comemorar ou atualizar o LinkedIn. É isso aí mesmo. Eu me lembro. Seguindo ali nos passos do planejamento da unificação, é também a gente ter um plano de rollback e um backup. Então, nesse projeto, a gente tinha 2 planos de rollback. Era um rollback e o rollback do rollback, quase assim, sabe? Então, a gente fez um script, a gente implementou uma funcionalidade extra que era unmerge, que era basicamente desfazer o merge. E aí, por isso que foi importante ter a rastreabilidade do merge. Então, saber de qual algoritmo, de qual regra, de qual chave foi feito o merge e quais registros e quais dados. Para que, por exemplo, por algum motivo a gente identificou que foi feito algum merge incorreto, eu vou lá na conta do cliente e faço um unmerge, ele vai buscar aquele histórico e vai restaurar os registros para dentro do Salesforce. Tá. A gente tinha feito com a Salesforce, a gente conseguiu comercialmente negociar para eles disponibilizarem uma full copy durante todo o período de homologação e a gente conseguiu uma outra full copy para fazer o backup. Então, uma que foi intocada, era só para ter o backup. Caso a gente precisasse buscar lá, buscava. Sim, e aí na mão fazia, importava lá e mandava. Exato. Então, questões de passo de planejamento de unificação. Tem mais pontos, mas assim, acho que tá bom, né? Senão a gente vai seguir num webinar aqui. E tem algumas dicas ali, alguns pontos-chave para mobilização, assim, execução do merge propriamente, do deploy propriamente dito e acompanhamento, tá? Então, falamos muito do planejamento e como que a gente estrutura testes ali e tudo mais e planeja bem que as coisas façam e o vamos ver, né? Como é que é o vamos ver. Tá pra pegar pra capar. Daí quando a gente estava executando a unificação, um ponto chave mesmo assim, foi a mobilização do time de suporte para a gente, de fato, atender todas as demandas e dúvidas que iam surgir. Porque além do projeto estruturalmente ser novidade, ele também muda algumas coisas no fluxo, querendo ou não, né? Então, ia ter muita dúvida e tal. Então, a gente foi presencialmente no cliente. Fizemos salas de dúvida, que a gente chamava, que era tipo as salas de guerra, assim, eram salas de dúvida, onde foi comunicado para toda a rede do cliente, onde nesse final de semana, XYZ e tal, ia acontecer a famosa demanda, etc. Tinha link de treinamento, vídeos, várias coisas. Então, a gente estava ao longo já preparando. Então, tinha bastante treinamento, bastante material avisando todas as lideranças, todas as coordenação, diretoria, gerência, regional, barará, todo mundo estava ciente do projeto. E também foi comunicado que teria vários núcleos de times de suporte para tirar dúvidas e resolver bugs. E aí tinha links de salas de reunião, Meet para entrar ali e tudo mais. E aí ficavam os times separados ali, apostos, e no momento que já estava pronto, a release já feita, e as lojas começaram a abrir e operar, aí a galera que estava em dúvida já entrava e tal, e a gente entrava, time de desenvolvedor, time de suporte, área de negócio, todo mundo envolvido para atender a galera e aí meio que fazer um roteamento dos chamados. A gente, ao longo, isso não foi planejado, mas ao longo do atendimento foi vendo, esse aqui tá com problema de lead, esse aqui tá com problema de orçamento, e aí a gente meio que, eu já sei qual é o problema, a gente já direcionava para a pessoa que já resolvia fácil. Já resolvia. Então, teve um pico de atendimento, assim, onde em algum momento teve 20 pessoas numa sala de virtual, né, online, com bugs ou dúvidas e problemas para serem resolvidos. Eu acho que uns 20, 30 foi o topo simultâneo. E aí depois até estabilizar para uns 10. E aí depois de um turno ali de trabalho, ficar em 4, 5
Até, sabe, ir estabilizando, e em um dia não precisou mais depois de um dia não precisou mais de sala de guerra ali, a sala de dúvidas. A War Room. Então foi extremamente tranquilo. Claro, para um tamanho do projeto. Óbvio, a gente continuou dando suporte depois, mas não precisou ficar assim, né, aposto, sala de guerra e tal. Eles entravam com o time de suporte, daí foi só o próprio time de suporte que já estava treinado e já estava resolvendo os problemas. Sim, show de bola. E o que era bug de código, implementação, daí já entrava na esteira como prioridade para o time de desenvolvimento que já estava nos seus locais ali trabalhando remoto. Sabe? Show. Daí tem o último passo, que é monitorar e garantir a continuidade da operação. Tá? Então o passo 5 era a questão, então, né, da execução do deploy, né, melhores práticas. O passo 6 é a gente fazer esse monitoramento contínuo, né? Então a gente garantir a qualidade dos dados, né, depois que a gente já estancou, sanitizou tudo, é garantir que essa operação vai ser continuamente saudável. Sim. E a gente continuar monitorando, né, isso de forma contínua. Né? Sim, na primeira duplicação já acender pelo menos um alerta ali para por que duplicou, caso aconteça, né? Sim. Porque a ideia é não acontecer mais, né? Mas Exato. E tá ali monitorando para não precisar mais de 72 horas fazer um projeto desse tamanho, assim. Exato. Mas cara, foi interessante. No fim das contas, a gente até praticamente conversou sobre Porto Belo, né? A gente foi usando ali e ela foi um exemplo do início ao fim. Se tu for ver, mas processo. É que eu não quis abrir os outros casos, mas teve muitas menções que eu fiz de outros projetos. Sim. É que o da Porto Belo, por eu estar no campo de batalha naquele projeto, é o que eu mais menciono. Mas os outros... Teve, por exemplo, esse caso 100% Salesforce foi outro cliente nosso. Só que eu acabei nem pedindo autorização para trazer do projeto, né? E o outro ainda está em andamento. Então eu tô, né? Já tem algumas dores, tem uns outros projetos, eu tenho coisas ali, né? Relatos e fatos que eu já ventilei aqui, mas acabei também nem pedindo ainda a autorização para divulgar os nomes. Mas, assim, olhando a parte, né, de monitorar, garantir essa operação, a gente fala muito o que a gente tem ali de passos recomendados que a gente faz. Primeiro ponto que já é tratado lá no diagnóstico é a questão dos canais, as fontes de dados, né? E aí a gente garantir que essas fontes estão integrando da forma correta com o CRM e alimentando ele da forma correta, tá? Então, esse primeiro passo já é feito lá no diagnóstico, né, da gente estancar. Porém, como que eu monitoro se isso está acontecendo? Então, a gente tem formas de depois ficar monitorando, por exemplo, sabendo de qual origem está vindo esses registros. Né? Então, por exemplo, primeiro ponto é a gente continuar fazendo esse monitoramento de duplicidades. Então, essa rotina de duplicidades e Golden Record que a gente fez, né, nesse 72 horas e tal, a gente consegue fazer ele numa versão mais light também, que vai constantemente ficar rodando a minha base. Sim. Então a gente consegue fazer isso no algoritmo e fazer um relatório, né, trazer um report de duplicidades semanais, mensais, por exemplo, dentro da minha base de dados. E aí a gente vai monitorando. Opa, entrou uma duplicidade. Vamos investigar. Por quê? Aí, por isso, nesse ponto é importante ter essa rastreabilidade de saber da onde que está vindo essa conta. Então, se eu tenho uma integração, o ERP manda um account para o CRM, de eu traquear e marcar nessa integração que ela veio pelo ERP. Ou ela veio pelo meu canal de marketing que está fazendo gestão do lead lá. Marca que está vindo do lead. Aí eu consigo ver, peraí, tem um canal aqui que tá entrando e não tá passando, e ele deu um bypass aqui na minha duplicidade. E aí a gente entende o gap e estanca também. Entendi. Então isso é muito importante, fazer essa rotina constante de monitoramento de duplicidade. Outra coisa que a gente fez é um algoritmo ali para identificar, dar um score de saúde do cadastro do cliente. Então, por exemplo, ele tem um e-mail válido, tem um telefone válido, tem um CPF válido, essas informações. Qual o nível de riqueza do cadastro ali? Eu tenho endereço, tá tudo bem cadastrado, e a gente conseguir fazer um algoritmo para dar um score. E aí tu vê um relatório da tua base e vê, eu tenho
50% dos meus accounts estão com score F, ali, que é A, B, C, D, E, F, por exemplo. Tá ruim o negócio. Tá ruim, então tem que melhorar e tal. Então são iniciativas pra gente monitorar e diagnosticar a saúde dos registros ali, que são bem importantes. Outro ponto que a gente falou, né, que é essa questão dos dados mínimo, né, então que também foi feito no diagnóstico, mas daí da gente conseguir, a partir do score a gente já consegue avaliar, a partir dos fluxos, do que é obrigatório ou não, o fluxo da venda guiada ali, por exemplo, para saber o que é dado mínimo que a gente precisa ter dentro do registro, também é importante para eu manter a saúde desses cadastros ali no banco. E um último ponto também, que além da questão da possibilidade do unmerge, né, que a gente fez, foi também disponibilizar para alguns usuários chaves, não para todo mundo, que eles possam, a partir de ter identificado uma duplicidade que por algum motivo passou por todos esses filtros, ele possa fazer um merge manual. Entendi, show. Então eu vou lá, eu identifiquei que o Rafael Dalla tá com 2 registros lá. E é a mesma pessoa, realmente é. Aí eu vou ali e tem um botãozinho de unificar, né? Unificar o cadastro do cliente, se eu tiver a permissão para tal. E aí eu consigo vincular os dois accounts ali e fazer o merge, a mesma coisa. Ele faz o reparent, faz tudo certinho e deixa traqueado. E caso tu precise depois fazer um unmerge, também é possível fazer. Show. Show de bola, show de bola. É interessante porque daí porque é aquela coisa, não é que é infalível, né? Eventualmente vai acontecer alguma coisa, mas tu o fluxo muda às vezes, entende? O negócio vai mudando. Claro, então, às vezes, uma informação que é relevante, talvez hoje não é tanto, e tu já começa a ter um gap aí, entendeu? E daqui a pouco tu criou um outro canal, uma outra vertical, sabe? Os negócios são dinâmicos. Antigamente o Instagram nem era tão importante, né? Hoje em dia, qual é o teu arroba? Porque de repente tu vai participar de um evento e eu quero saber o teu arroba pra te marcar, pra tu poder compartilhar depois. É um negócio que tem também, qual é o arroba da pessoa tem. Sim. E é uma coisa que antes não se pensava tanto, né? Não se pensava em ter o arroba da pessoa registrado no teu CRM ali. Sim. Mas é legal, é uma coisa interessante assim de tu ter. Ariel, mais algum complemento desses 800 passos? Mais algum complemento que tu acha que é válido? Eu tenho um complemento que eu acho que é válido, porque a gente está na parte 2 desse podcast aqui, e quem não estava na parte 1, de repente, não viu como é que começa, que era o primeiro passo nessa parte de diagnóstico, a parte do assessment. O assessment, ele é um primeiro processo, ele é a primeira fase desse start de deduplicação de clientes aí, que é uma imersão, onde a SR vai fazer uma imersão dentro da tua empresa para diagnosticar, para entender todos os fluxos da tua empresa e diagnosticar e entender onde que nasce o problema de duplicação e como criar esse plano de deduplicação ali para te conseguir entender como que vai ser, quais são os momentos, como é que vai se desenhar essa deduplicação de clientes aí na tua empresa, para que tu possa desbloquear todo o potencial do Salesforce e passar a ter uma visão 360 muito mais limpa do teu cliente. Esse processo é um processo que normalmente teria um custo, que é comum a gente falar de 10, 20, 30, até 50 mil reais um processo de diagnóstico desse, de assessment. E a gente, para quem está aqui ouvindo esse podcast, a gente vai te dar de presente esse processo de assessment. E existe um código, eu vou manter o código do episódio anterior, pode ser? Existe um código que tu vai ou ler o QR Code aqui na tela, ou vai clicar no link da descrição aqui desse vídeo, para entrar ali em contato com o SR, e lá vai ter um espaço para tu digitar o código, e tu vai digitar ali o código cliente. Esse é o código desse episódio aqui. Quando tu entrar em contato conosco, a gente já vai saber que tu ganhou esse processo de assessment, e a gente vai ter o maior prazer em te atender e desbloquear de verdade o potencial do Salesforce aí na tua empresa. Beleza? Ariel, se alguém quiser seguir teus conteúdos, ver, não sei se está produzindo no Instagram ou no LinkedIn, como é que faz para te seguir aí na rede social? Segue lá, Ariel Dornelles, com 2 L's, no LinkedIn. Retomei LinkedIn lá, não com a frequência que eu gostaria, mas estamos lá. No Instagram pessoal, então foca lá no LinkedIn vai ser mais útil.
E até porque no Instagram eu sou muito low profile, eu não posto quase nada. Show de bola, show de bola. E se quiser seguir a SR, srconsulting.io, nosso site, .io, e @srconsulting.io no Instagram, lá a SR está sempre ativa. E no LinkedIn, SR Consulting, referência em Salesforce. Show de bola. Lembrando que a SR Consulting é a maior consultoria em Salesforce aqui do sul do Brasil e também a mais indicada pela própria Salesforce aqui, virou especialista em resolver as crises aí de Salesforce aqui no sul do Brasil, né, Ariel? Isso aí. Fechou, então. Se tu não segue esse podcast aqui no Spotify ou no Deezer, onde tu estiver ouvindo, já coloca ali para seguir, favoritar nesse caso ali. Lembra de se inscrever aqui no canal, deixar de repente um comentário, se gostou ou não gostou, ou se tem algum assunto que tu acha que vale a gente abordar aqui e se aprofundar mais no podcast. E deixar teu like também nesse vídeo para que a gente consiga crescer aí essa comunidade do Salesforce. E também, se tu lembrou de alguém durante esse podcast e de repente, essa pessoa aqui valia a pena que ela visse esse podcast e entendesse esse processo todo aqui, lembra de compartilhar com essa pessoa aí, de repente da tua empresa ou algum colega aí de trabalho que tu acha que é bem importante ele ouvir sobre isso. Compartilha esse podcast aqui com ele que vai ser bem útil para nós e para ele também, beleza? Fechou então, um abração e até o próximo episódio. Valeu!